Oi, pessoal. A fala do poeta de hoje vai falar sobre depreciação. Depreciação é o antônimo de apreciação. Apreciação é quando você aprecia, gosta, ama, se sente bem com alguma coisa, algum fato, algum acontecimento, alguma pessoa. E a depreciação é o contrário disso. Então, o título desse vídeo é Não deprecie a si mesmo e nem aos outros. Esse é o vídeo, esse é o título desse vídeo. Eu vou contar uma história dentro desse vídeo e depois vou desenvolver toda essa fala de uma forma que vocês possam estar entendendo. Um senhor de 40 anos era palestrante e fazia palestras por todo o Brasil. Ele tinha um certo uh, merecimento até nas suas palavras, porque as pessoas gostavam muito de ouvi-lo. E ele, claro, ele tinha também a sua empresa, ele era relativamente um homem assim próspero em suas conquistas, próspero em suas conquistas e suas façanhas. Aconteceu que ele conhecia várias pessoas que já tinham ido em várias palestras dele, então ele já tinha conhecimento assim de várias pessoas que já iam em inúmeras palestras dele. E numa dessas palestras dele, ele conhecia já uma senhora, e era uma senhora bem distinta. Ela era uma senhora de mais ou menos uns 60 e poucos anos, era empresária, tinha vários imóveis, e até morava assim na cidade próxima a ele. Já era um pouco então conhecida dele, né? Essa mulher, essa senhora. O que aconteceu? Ele fez toda a palestra falando sobre prosperidade, sobre valores, sempre assim, ah, de uma forma tentando ser, na sua fala, tentando ser bem leve. Ele tinha uma palestra assim, com a fala bem leve, falando sobre prosperidade, de uma forma assim espiritual também. Não falava só sobre dinheiro, mas ele falava sobre a prosperidade de bens materiais e os bens espirituais. As pessoas acham que algumas pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro, é só bem material, mas não é só isso. A prosperidade, ela é bens espirituais também. Mas agora voltando para o assunto desse senhor de 40 e poucos anos. Ele acabou a palestra e muitas pessoas vieram agradecê-lo, elogiar por aquelas palavras bonitas. E essa senhora que ele já conhecia, que já tinha até se dirigido a ele em outras oportunidades, dessa vez reclamava da vida, reclamava da crise, reclamava de tudo, depreciando a si mesmo, depreciando suas empresas. Aquela conversa dela estava muito chata, ele não estava aguentando mais. E ele ficou pensando: o que eu vou dizer para essa mulher? Ele não vou dizer nada. Ele apenas tirou a carteira dele do bolso, pegou uma nota, assim não muito grande, né? De não muito valor, e dirigiu-se a ela e disse: você quer esse dinheiro? Posso ajudar com esse dinheiro? É pouco, mas eu posso ajudar. Essa mulher, então, que seria o dobro, o triplo, ou até mais vezes mais rica do que ele, ficou ruborizada, ela ficou muito envergonhada, porque ela viu ali, naquela atitude dela, que ela estava se depreciando, ela viu que aquilo ali estava muito errado. Então ela ficou muito ruborizada, envergonhada, e ela disfarçou, dizendo para ele: não, não precisa, não, não, sabe, se desculpando de uma forma assim, mais bem disfarçada mesmo. Isso mostra, é uma lição que sabe que mostra que a gente não pode depreciar a si mesmo, nem muito, nem menos aos outros, nem muito menos aos outros. A gente não pode depreciar os outros, porque quando uma pessoa erra,
porque nós também erramos. Quando uma pessoa erra, a gente tem que, a gente tem que ver que aquela pessoa, ela está errando porque as atitudes dela estão equivocadas. Ah, assim como nós erramos também, nós temos atitudes equivocadas. Eu já tive muitas na minha vida. E nem por isso eu fiquei me depreciando para as outras pessoas. Principalmente quando a gente trabalha em empresa ou qualquer lugar que a gente trabalhe, a gente ouve muitos colegas se depreciando. Eu já ouvi muitos. As pessoas dizendo que são pobres, que são fracas, que são isso, que são aquilo, se desqualificando. Eu digo assim que é muito feio, sabe? É depreciar. Depreciar a si mesmo e aos outros é uma maneira muito feia de se comportar. O que aconteceu com essa senhora, né? Que ela depois sentiu vergonha. O mais difícil ainda é quando uma pessoa deprecia, nos deprecia. Isso é muito complicado, porque eu vou dizer assim, ó, que dá uma raiva quando uma pessoa deprecia a gente. Só que a gente tem que pensar assim, ó, primeira coisa, a gente tem que ter um filtro para a gente pensar que aquela pessoa que está falando aquilo, ela tem um desgosto na vida dela, ela tem uma coisa que... Por que ela fala isso, né? Por que ela deprecia os outros e a si mesma? Porque ela tem uma história, muitas vezes, de tristeza, de desprezo também na vida dela. E muitas vezes a pessoa faz isso também, porque existem casos e casos, muitas vezes a pessoa faz isso porque o caráter dela... Aí eu digo assim que o caráter dela tá... vamos dizer que o caráter dela está em construção e o caráter dela não se construiu ainda para poder elogiar o próximo que está ali na frente, né? Para não dizer que ela é mau caráter. Então vamos dizer que o caráter dela está em construção. Eu já tive casos assim das pessoas me depreciarem e chegar em casa assim eu ficar com muita raiva, sabe? Sentir raiva e chorar de raiva. Só que aquela pessoa que me depreciou, ela vai dormir tranquila, ela vai dormir sossegada, nada vai atrapalhar a paz dela. E aquela paz que eu podia ter, eu perdi, porque eu fiquei pensando naquilo, martelando aquilo na minha cabeça. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a filtrar, isso mesmo. Coloca 2 filtros nos ouvidos e filtra tudo que as pessoas falam. As pessoas falam coisas que não devem, as pessoas falam coisas ruins, e a gente tem que saber filtrar. Só que muitas pessoas vão dizer assim, mas dá uma raiva, dá vontade de ir lá e depreciar a pessoa também. Só que aquilo que a pessoa está fazendo, vocês têm que entender que é uma semente que ela está plantando. É uma semente, ela está plantando uma semente e um dia ela vai colher. Poeta, mas vai demorar para ela colher essa semente? Sim, pode até demorar, mas ela vai colher essa semente que um dia ela plantou. Então não cabe a nós, ficar julgando essas pessoas. Deixe que elas nos julguem, deixa elas para lá. Esquece isso, esquece que essas pessoas estão fazendo mal para si mesmo e para outros. Porque o que ela está plantando, ela vai colher. Agora, o depreciar não vai nos levar a nada. Não vai deixar a gente mais rico, não vai deixar a gente mais bonito, não vai deixar a gente mais inteligente, não vai nos deixar mais felizes. O que vai nos deixar mais felizes é elogiar o próximo, é amar as pessoas, é não condenar as atitudes das pessoas. Corrigir a atitude das pessoas é diferente de condenar a atitude das pessoas. Quando nós corrigimos, por exemplo, um erro de uma pessoa que nos é mais próxima, a gente mostra os equívocos, os erros que essa pessoa está cometendo, e a gente mostra no que ela errou e ela tenta melhorar. E nós, muitas vezes, íntimos dessa pessoa, podemos ajudá-las a melhorar como pessoas. E é isso que nós temos que fazer. E não ficar depreciando as pessoas.
simplesmente por uma vingança pessoal nossa. Ah, poeta, mas essas pessoas vão continuar nos depreciando, nos julgando, sabe, nos deixando menores. Não, ninguém te deixa menor, a não ser você mesmo. Ninguém nos deixa menores, a não ser nós mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Assim que nós vamos construindo uma vida muito melhor para nós e para as outras pessoas. E as pessoas percebem isso quando a gente fala. Quando nós falamos coisas boas, quando nós nos amamos, nós vamos transmitir esse amor para outras pessoas. Ou o simples ato de nós sermos simples nas atitudes, nas palavras. Nós temos que cuidar muito quando a gente é íntimo de uma pessoa, para não se achar no direito de maltratar essa pessoa com palavras, com gestos, com atitudes, com brincadeiras de mau gosto. Isso acontece muito entre as crianças e os adolescentes que não têm eles não têm ainda esse filtro, eles não têm ainda, mas eles não têm porque eles não aprenderam, eles podem aprender com a vida, eles estão em formação. Uma pessoa adulta, ela já tem que ter esse filtro, ela tem que ter, muitas vezes ela não tem, sim, eu sei que muitas vezes eu digo ela tem que ter, mas muitas vezes ela não tem. Porque ela não aprendeu durante a vida dela ter esse filtro, ter essa coisa de filtrar o que as pessoas falam e de não depreciar as outras pessoas. Então a depreciação é o contrário de apreciação. E a depreciação é uma desvalorização de tudo que é seu, de tudo que é dos outros. Então não deprecie a si mesmo e nem aos outros. Porque a maneira que você a maneira que você pode apreciar as pessoas é agradecendo, é amando, é sempre cultivando o amor dentro de si. E isso é que vale. Quando a gente valoriza os outros, a nós mesmos, a gente abençoa. E se a gente não tem, a gente não deprecia. Se a gente não tem um carro novo, uma bicicleta nova, qualquer coisa nova, ou uma mentalidade nova, vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mentalizar coisas boas e esperar que essas coisas boas venham à nossa vida. E a gente tem que sempre agradecer e abençoar. E assim a gente vai puxar coisas boas para a nossa vida e não depreciar ninguém. Então não deprecie a si mesmo e nem aos outros em nenhum momento da nossa vida. Certo, pessoal? Agradeço a atenção de todos e é isso aí. Vamos apreciar tudo e a todos, sempre agradecendo, abençoando e amando o próximo. Inscreva-se no canal Valteir Lisandro, canal Poeta Valteir Lisandro, e eu amo vocês agora e sempre.